Oiê, pra quem não me conhece, eu sou Beck, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Se você não é inscrito, se inscreve, comenta, deixa like e ativa o sininho. Bom, gente, agora é 6h40 e... Nossa, meu óculos tá muito sujo. E eu vou sair agora. Hoje vai ser o dia inteiro, gente, de urgência e emergência, porque os professores trocaram na semana passada. Na quarta-feira, o professor Guilherme, ele precisou se ausentar, então ele trocou com a professora de tanatologia. E hoje, que seria o dia inteiro de tanatologia, vai ser de urgência e emergência. Então, das 7h30 até as 11h10, vamos ter urgência e emergência. E semana que vem já tem prova, gente, parcial de urgência e emergência. Então, assim, tem conteúdo, viu? E por enquanto é isso. Então eu estou saindo agora. Ele disse que iria, tipo, iniciar umas 10 para as 8, umas 15 para as 8. Então eu ainda tô dentro do horário. Ai, gente, eu tô com tanto sono. Ontem, gente, eu fui dormir, tipo assim, umas 11 e pouquinho. Só que eu queria ter dormido mais cedo, porque ontem, gente, vocês não estão entendendo. Eu estava destruída, porque eu tava de pé desde as 5 da manhã. E tanto que eu fui caminhar, né, com a Vitória. E, nossa, eu tava só o pó. Ah, eu nem sei como que eu vou estar nessa aula. Só que assim, sempre quando eu não tô muito lá, né, na aula, eu gravo, né, eu gravo áudio. E quando eu chego em casa eu escuto. Então talvez eu faça isso, porque, nossa, eu não estou aqui hoje, de verdade. Mas é isso, agora eu estou indo lá. E me desejem boa sorte, gente, porque não é fácil não, mas vamos lá. Então, o que é uma convulsão? Refere-se a uma ocorrência. Isso Bom, gente, eu cheguei agora. Agora não, né? Eu cheguei tem um tempo já em casa. E eu decidi batendo um papo com vocês enquanto eu lavo a louça. Nossa, tá refletindo, né? Mas enfim, vai ficar assim. Hoje foi um dia bem puxado, tá? Porque por mais que, tá? Seja uma matéria muito interessante, é uma matéria, gente, que é complexa, entendeu? Você precisa prestar bastante atenção. E hoje, tá? Ele terminou a matéria de terça-feira, que tava falando sobre intoxicações agudas, né? No caso, o que fazer e tudo mais. Quando um paciente chegar até você com um quadro de intoxicação. E ele terminou hoje e começou a falar sobre crises convulsivas. Então, semana que vem, dia 26, se eu não me engano, a gente já vai ter a primeira prova, tá? É uma prova parcial, sabe? Que ele vai fazer com a gente pra ir eliminando, assim, matéria, gente. Porque senão, se for parar pra pegar tudo que a gente for ver numa prova só, não tem prova que sustente, porque vai ficar uma prova gigantesca. Então não tem como, a gente vai fazer essa prova semana que vem. A matéria vai ser, né, sobre essas intoxicações agudas, sobre crises convulsivas e também sobre a classificação, né? A gente estava vendo classificação de risco, sobre as ambulâncias também, né? Os tipos de ambulância, A, B, C, D, E, I, F, enfim, vários tipos de ambulância. Então vai ser um conteúdinho assim, sabe, pra gente ir eliminando agora no começo. Só que hoje assim, gente, vocês, nossa, foi muito puxado, tá? Muito puxado. Tem hora, gente, que assim, você tá lá prestando atenção e tudo mais, só que tem hora que você cansa, entendeu? E aí sua mente vai pra outro canto. E é por isso que eu gravei áudio, tá? Eu acho que eu tenho 2 horas de áudio gravado que eu vou ter que escutar, né? Então eu vou terminar de lavar a louça e vou sentar pra estudar um pouco, não só sobre essa matéria, mas
Eu vou dar uma geralzona assim, gente, em tudo, tá? Começar a dar uma geral em tudo, porque tem coisas assim que eu não me lembro. Hoje a gente falou muito sobre fármacos, então a gente falou sobre opioides, sobre benzodiazepínicos, sobre anti-histamínicos, e gente, eu não lembrava de muita coisa. Eu lembrava assim, vagamente sobre alguns, mas tem muita coisa que tá voltando agora aqui, ó, né, de tempos atrás, então eu tenho que dar uma revisada nisso. E não só por isso também, mas eu acho que eu estou chegando perto do fim, né? Faltam só mais 3 semestres. 8, 9... faltam só mais 3 semestres pra eu me formar. Então, eu acho que é o momento, né, de eu começar a dar uma revisada em tudo, né, no geral. Tanto pro estágio que a gente vai começar a fazer no nono e no 10º. Mas também para depois que eu me formar, né? Vamos ver. Eu ainda não sei, na verdade, o que eu vou fazer, porque tem vários caminhos, né? Veremos, gente, veremos. Hoje eu também tenho outras coisas para organizar, porque, como eu falei para vocês, aos poucos você vai fazendo coisas por você, né? Então, eu sou uma pessoa que eu preciso expressar de alguma forma aquilo que eu quero fazer, porque senão eu me embolo, sabe? Eu me embolo aqui dentro, então eu sou uma pessoa que escrevo muito. Então eu botei, gente, no caderninho. Eu até aconselho vocês a fazer isso. Escreva o que você sente, escreva o que você tem que fazer, porque fica mais claro, entendeu? Sai daqui de dentro. Então eu sentei ontem, eu escrevi várias coisas, gente, várias coisas que estão pendentes relacionadas a tudo, tá? Bom, gente, mas agora, mudando de assunto, tá? Eu também queria falar pra vocês sobre uma palavra, né, que Deus, ele colocou no meu coração e que eu quero compartilhar com vocês. O que acontece? Agora nos nossos ensaios, nossos coordenadores, eles estão pedindo, né, para que a gente traga alguma palavra e tudo mais. Eles pediram, né, para que eu trouxesse nesse último ensaio que teve. Só que eu fiquei pensando assim, meu Deus, que palavra, pelo amor de Deus. O que eu vou falar pra eles, sabe? Eu não tenho que falar pra eles. E aí eu fui tentar, né, ler alguma coisa, não sei. Até que eu abri em uma passagem, gente, que fica em Jeremias, se eu não me engano, 32, tá? Mas ou é 31, ou é 32, ou é 33. E aí eu abri nessa passagem, porém eu fiquei uns dias presa, né, nessa passagem sem entender. E eu lia, e aí eu não entendia nada. Aí eu falava, meu Deus, tá, ok, a palavra é essa. Mas o que eu tenho que falar pra eles? Porque nem eu tô entendendo o que o senhor tá tentando dizer. Até que chegou o dia do ensaio. E aí no dia do ensaio eu abri de novo. Eu falei, meu Deus, agora tem que ir, né? Agora tem que sair, porque se não sair nada, gente, eu vou chegar lá e vou ler. Vou assim, gente, lê aí em Jeremias e tal, e é isso. O que também não é ruim, né? A palavra de Deus. Foi quando o Espírito Santo, ele esclareceu algumas coisas sobre a passagem. E aí eu cheguei na conclusão, né? Jeremias, ele tava nessa época passando por um caos, assim, eu diria. Por quê? Porque ele estava preso, né? A cidade, ela tava num momento meio caótico. E ele tinha sido preso justamente porque ele estava profetizando, né, que os babilônicos iriam invadir a cidade e tudo mais. E quando a palavra do Senhor veio até ele, né, dizendo para ele comprar um campo na cidade natal dele, né, que era a cidade de Anatote, gente, não fazia sentido ele comprar, entendeu? Bom, não importa se a gente tá passando por um momento de caos. O Senhor, ele conhece o final da história, né? Então, ele falou assim, não, compra, investe, porque eu sei o final da história, entendeu?
Então, com a gente às vezes também é assim, né? Porque às vezes a gente acha que não vale a pena, entendeu? Eu fui muito uma pessoa que sempre me perguntei, por que Deus investe em mim, sabe? Qual que é o sentido dele investir em mim? Tipo, olha ao meu redor, entendeu? É tudo tão caótico. Eu sou caótica. Por quê? Entende? Só que o Senhor, ele diz que ainda haverá casas, campos e vinhas nessa terra. O Senhor, ele sabe, então, a sua história, ela não termina, né, no caos. Ela começa a partir do caos. Às vezes, a gente tem uma percepção que não é a percepção que Deus tem de nós, né? Ai, Senhor, por que eu? Ai, porque... Gente, só obedece, entendeu? Só obedece ao Senhor, porque Ele sabe o final da sua história. Eu sei que não é fácil, tá? Eu sei disso. Muitas coisas, assim, que o Senhor, Ele me pede, eu fico assim, Jesus, o Senhor está achando que eu sou quem, entendeu? Eu não sou como os personagens bíblicos, né, que são fortes, que são corajosos. E realmente eu não sou eles, entendeu? Eu sou eu e eu tenho a minha história. E Ele sabe qual é o final da minha história. O Senhor, Ele enxerga em você capacidade, entendeu? Então, Ele capacita quem Ele chama. Às vezes a gente olha assim para algumas passagens bíblicas e parece que são só coisas escritas, né? Palavras e frases escritas, e a gente não dá a devida importância para aquilo que está escrito. Então, se o Senhor diz, eu capacito a quem eu chamo, gente, Ele capacita a quem Ele chama, entendeu? É o peso, entendeu, do que está escrito. Se Ele capacita quem Ele chama, Ele capacita quem Ele chama. Se você é escolhido desde o ventre, gente, vocês são escolhidos desde o ventre. Então, assim, é um privilégio, entendeu? É uma maravilha. E a gente não dá conta disso, entendeu? A gente fica preso nas nossas limitações. Mas a gente não é as nossas limitações, a gente é aquilo que Deus chamou a gente para ser. Também tem aquela passagem lá, lembra da pequena nuvem e tudo mais? Da pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, que era pequena, mas Deus, ele fez chover sobre a terra. E Deus, ele sempre coloca no meu coração, né? Não despreze os pequenos começos. Então Deus, ele vai trabalhando aos poucos em você, entende? Eu nem sei o porquê que eu tô dizendo isso nesse vídeo, porque nem era essa a finalidade do vídeo, tá? Mas é isso, eu espero que faça sentido pra vocês, espero que fale ao coração de vocês e como o Senhor tem falado comigo, tá? Não se desesperem, tá? O momento pode parecer esquisito, pode parecer improvável, mas o Senhor, ele ainda investe em você porque ele sabe qual é o final da sua história, tá? E é isso, agora eu tenho que terminar de lavar essa louça. Gente, é sério, eu fiz a besteira de cortar minha franja sozinha. Olha a situação. A situação. Ainda bem que eu não cortei menor, tá? Porque meu intuito era, tipo, cortar aqui, mas eu não tive coragem, porque eu fiquei com medo, ainda bem. Mas eu tenho que hidratar esse cabelo, gente. Eu não sei se é porque, tipo, ele é assim mesmo, sabe? Porque, gente, pra quem não sabe, eu passei pela transição capilar não tem muito tempo. Então, não tem muito tempo que eu cuido do meu cabelo natural, né? Então, eu estou aprendendo a cuidar dele ainda. Por mais que ele esteja grande, eu ainda não faço ideia. Não sei se ele é assim ou se... Enfim, vamos descobrindo, né? Paciência. Bom, gente, eu terminei de fazer uma revisão, mas assim, eu voltei lá atrás, tá? O começo do começo do começo. Eu vi a história da enfermagem, competências do enfermeiro, Florence, teoria ambientalista, entidades de classe. Entidades de classe eu ainda tenho que dar uma analisada maior. Mas eu voltei lá do início. Porém, eu vou parar por agora e vou dar uma lida no conteúdo de hoje. Só que eu acho que também não vai dar tempo de eu terminar, porque mais tarde eu tenho que ir pra sede, né? Porque a cooperação
da nossa igreja e eu preciso ir, né? Porque eu tenho que reger hoje. Então talvez eu tente ler, né? Alguma coisa da matéria de hoje. E quando eu voltar, eu vou fazer uma outra atividade, mas é a atividade de amanhã de psiquiatria. E vamos ver, gente, no que dá. Porque assim, sinceramente, tá? Nossa, sabe quando você olha pras coisas e você se sente perdida? Meu Deus do céu. Mas ó, deixa eu mostrar pra vocês. Isso aqui, ó, a gente começou, né, com a Política Nacional de Urgência, com as diretrizes, a escala de Manchester, né, que é a de classificação. Então, tem essa parte aqui. É tranquila, gente, essa parte, né? Vamos ver. Aí aqui tem, né, os tipos de suporte, suporte básico de vida, suporte intermediário, avançado, os materiais que tem, né, na sala de emergência. Aí aqui começa, né? Até aqui, gente, é tranquilo, tá? Até aqui. Que são mais conceitos. Agora, aqui é que é o problema, né? Porque aqui começa o atendimento às intoxicações agudas, aí tem o conceito e tal, e aí entra nisso aqui, ó. Que é a avaliação inicial, aí o MOV, o ABCDE, o AMPLA. E aí isso daqui, gente, é o que a gente tava vendo hoje. Aqui, ó, eu coloquei aqui, que eu parei no slide 14, porque foi onde eu parei de acompanhar o que ele tava falando. E é sobre isso daqui, ó, que eu tava falando, entendeu? Que eu não me lembro de jeito nenhum. Simpatomiméticos, anticolinérgicos, colinérgicos, opioides, sedativo hipnóticos. Gente, eu não me lembro de quase nada, tá? Então tenho que rever. E é isso aí, gente. Sejam da área da saúde, tá bom? Sejam da área da saúde porque estamos precisando. E eles fazem essa orientação, inclusive, online com vocês. Eu deixo bem flexível. Bom, enfim, mas conversando um pouquinho tanto com o pessoal da manhã quanto à noite, eu entendi que vocês faltaram algumas aulas. Vamos combinar assim, né? E que tem o déficit de conhecimento em alguns assuntos que são importantes, que eu não consigo seguir em frente se vocês não se fortalecerem, inclusive para quem vai para outras metodologias. Então, assim, eu não vou dar o conhecimento que existe sobre aquele assunto. Tem alunos que chegam para mim com assuntos assim, tem o pessoal da navegação, da enfermeira navegador. Eu não chamo o aluno para publicar. Eu deixo o link, se o aluno quiser publicar e procurar, eu oriento. Tá? Eu também peço para o aluno colocar, se o aluno convidar, dependendo do tema, eu sei, se for um aluno que não é por tema da minha área, tá bom? Aí eu falo, João, deixa os alunos procurarem, né? Procurarem, já sabe. Ele fala, não, mas dos trabalhos, só você que você viu, olha, aquela revisão de navegador está muito boa, tá? Ela ficou muito boa e é um tema que o pessoal está buscando. Então, elas foram na literatura, utilizaram um método, que é isso que eu vou explicar aqui, e responderam um objetivo sobre esse tema. Agora tem uma doutrina da noite que vai fazer um estudo de campo. Então, elas trabalham na Camargo. A Camargo tem um setor que funciona muito bem de navegação, tá? De enfermeiro navegador, é bem interessante o vínculo. E elas vão fazer um trabalho de... Bom, gente, e eu cheguei agora em casa. A gente foi dispensado cedo hoje. Era só pra ir lá pra professora orientar, né, sobre o TCC. Agora a gente tá com essa outra orientadora. O nosso TCC, ele já tá bem estruturado, no caso. Só tem alguns pontos, assim, que talvez a gente tenha que revisar. Mas aí a gente vai mandar pra ela, ela vai ver lá e ela vai mandar pra gente de volta. Aí assim que a gente revisar, a gente já vai poder mandar pro copy pra prosseguir com o trabalho, né? Só que assim, gente, nossa, hoje eu tô tão estressada, tá? Eu acordei estressada, aí eu tava lá e a professora falando, e nossa, minha cabeça tava em outro canto, tá? E aí, assim que eu saí de lá, eu tive que passar no shopping, né? Encontrar meu pai lá pra ir no banco resolver umas coisas. E aí depois eu passei no açaí porque eu tinha que resolver uma outra coisa, né, da igreja. E agora eu estou em casa
E provavelmente hoje eu não vou conseguir ir caminhar porque eu tenho muita coisa ainda pra resolver, gente, de matéria. Mudança de plano, gente. Eu vou ir caminhar assim, tá? A Vitória me mandou mensagem e a gente vai caminhar numa praça que fica ali em cima, né? Uma outra. E vai finalizar no escadão. E aí, quando eu chegar, é que eu vou continuar com a minha saga. Mentira. Eu tinha encerrado, mulher, meu vídeo antes, porque eu disse que eu não ia vir hoje. Só que aí eu não encerrei, porque a gente decidiu vir hoje. E era pra gente estar andando, mas a gente tá aqui observando as coisas. O homem caiu de moto. O homem caiu de moto. Ela achou que ia ter briga, mas nem teve. Oi, gente. Ô, mulher, Oi. já é o terceiro vídeo que você tá aqui, seguido. Gente, Eu vou cortar mesmo. Gente, já é o terceiro vídeo seguido dela, ela já faz parte do canal. Mulher, o quê? um cara olhando. Deixa eu olhar, ninguém paga minhas contas. Exatamente. É, moço, é isso aí. Que isso? E aí... Vamos comer cereal. E aí, se um dia der certo, Eu vou ser famosa, igual ela. então, mas aí, ó, aí só falta, tá? Ela, no auge da minha, na cabeça. enfim, da minha fama, ela pedir pra pagar os vídeos que tem ela. Eu não vou pagar. A gente encontrou o menino. Você só me usa, mulher. Só me usa pra ser famosa. Pior que sabe o que minha mãe falou? Minha mãe ela falou assim, eu tava vendo o seu vídeo com a Vitória, esse vídeo viraliza. Ela falou assim, vocês deviam gravar mais junto. Mulher, tô falando só por causa de você. Os vídeos mais legais. Você vai comer muito tanto. Eu não ganho R$1 comigo. Nossa, pelo amor de Deus. Como você pode me iludir tanto assim? Ai, quem sabe, né, um dia. A gente encontrou um menino. Muito engraçado. Ela tá Ele... famosa. Não, a gente passou na rua, aí ele, não sei o que, fez assim, aí eu assim, aí a Vitória assim, toda desconfiada, ela, e quem é, hein? Aí eu não faço ideia, só dei oi, gente. Ela, você tá famosa. Ai, gente, é engraçado, né? Não posso mais andar no bairro. As pessoas estão sabendo demais. Gente, deixa eu explicar pra vocês. Essa pracinha... Ai, desculpa, Rebeca. Não, não faz coisa mulher, não, agora não. Agora não, Rebeca, eu disse. Vai dar 12h30 ainda. É 2h30, então. Beba água. Mano. Caminhem, Lembra bebam do- água. Caminhe mesmo, não é só pra fugir não, igual nós fez hoje. Não é hoje. Gente, água não hoje. Hoje foi só o... Era pra me ser professora. Ó, não estudava. Corta o nome dele só. Ó, o menino não estudava. bagunçava. O menino tacava fogo na sala. O menino fazia de tudo que não prestava. Eu, trouxa. É o não irmão fazia... do... Eu, besta, eu não fazia nada disso, tô nessa vida que eu tô levando. Ai, meu Deus, dor de cabeça chata. Deixa eu avisar aqui a mulher que eu não vou pra lugar nenhum hoje. Se vocês gostaram do vídeo, curte, compartilha, comenta, deixa o like, se inscreve, gente. Sério, tem gente assistindo, mas não tá se inscrevendo, eu já falei isso. Se inscreve, tá bom? Pra mais vídeos, pra mais dailies e outras coisas e outros vídeos. Beijos e até a próxima.